Você sabia, presta atenção que esse assunto é importante, gente. Você sabia que a dor nas costas é o problema de saúde mais comum entre os brasileiros e o principal motivo de afastamentos do trabalho em nosso país? A chance de escapar dessa dor é pequenininha, viu? 8 em cada 10 pessoas vão enfrentar algum tipo desse desconforto ao longo da vida. Renatinha, a gente fala dor nas costas, eu já sinto aqui a lombar, viu, Renatinha? Fala, quem nunca reclamou pelo menos uma vez na vida de dor nas costas, né? Na pandemia, a expressão dor nas costas bateu recorde de procura nos sites de buscas da internet. Um aumento de 76%, é muita coisa, né? E por tudo isso, esse é o tema do Você e o Doutor de hoje. O médico de família, Dr. Antônio Spreuser, vai falar ao vivo via internet das causas, dos diferentes tipos e tratamentos das dores nas costas. Doutor, muito bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Renatinha, bom dia, Zucatelli, bom dia, telespectadores. Que bom estar com vocês aqui. Prazer nosso, doutor. E para começar, quais são os tipos aí de dores mais comuns na região das costas, hein, doutor? Então, Renatinha, sabe que dor nas costas é um problema muito sério, né? Só quem tem sabe como é difícil. Então, só para lembrar da anatomia do nosso corpo, a gente divide a coluna em várias partes. A parte de cima é chamada coluna cervical. Depois existe a coluna torácica. Depois, mais para baixo, existe a lombar, que é a rainha das dores, né? A lombar é complicada. E por último, lá embaixo, a sacral. Então a sacra é aquela lá abaixo que às vezes você pode cair e fraturar o osso do sacro, que dói também demais. Então essas são as partes da coluna que você pode ter dor a qualquer momento. Agora, doutor, tem uma dor específica, né, que está surgindo cada vez mais nos jovens. E que dor é essa, doutor? Então, os jovens, os adolescentes, até as crianças, viu? Eles ficam com o celular o dia inteiro. Então eu vou mostrar uma arte para vocês entenderem o que acontece com a coluna cervical dos adolescentes. Toda vez que você repara, a coluna cervical está muito torta, olha. E toda vez que eu entorto mais a coluna cervical, mais peso vai ficar, ó, 12 quilos, 20 quilos, até 30 quilos na região cervical. E isso faz com que os músculos, ossos e ligamentos, eles possam ser muito afetados. Então, qual é o principal sintoma, né, as características dessa dor do pescoço? É uma dor no pescoço muito forte, dói tudo. Então, dói a cabeça, dói os músculos, dói o ombro, não tem posição para você ficar. Então, como está vendo aí, ó, tem até dificuldade para se mexer, sensação de parece que o mundo caiu em cima de você. Então, isso é muito sério, viu? E esse tipo de dor é moda, né? Os adolescentes todos com esse celular na mão e ficam o dia inteiro com esse peso, pode danificar muito a nossa cervical. Então essa cervicalgia é muito grande. Agora, doutor, qual é o tipo de dor que a pessoa diz assim, ai, minha coluna travou, está fazendo qualquer movimento e de repente para e não consegue sair do lugar? Que dor é essa? Então, você sabe que essa lombalgia ou dorsalgia é tão famosa, né? Que eu vou mostrar para você uma pessoa como é que a coluna é por dentro, o que mais, além da coluna que é osso, pode existir. Olha lá. Então essa lombalgia é famosa porque você mexe a coluna para a esquerda, para a direita, para frente, carrega peso, vai para a academia, entra no ônibus, você mexe muito. Então o músculo que existe para segurar a coluna, se você mexe esse músculo numa posição muito ruim, e o que pode acontecer? Esse músculo contrai e essa contração dá muita dor. E mais para dentro ainda da coluna, você vai ver que existem ligamentos que prendem o músculo para a coluna. E esses ligamentos inflamam e o músculo contrai muito também. Então essa é a famosa lombalgia. Essa lombalgia dói, gente. E só quem tem sabe que dói. E você sabe, né, Renatinha? Atualmente ninguém faz atividade física. Todo mundo sedentário, então você tem dor na região lombar e pode às vezes até irradiar para a coxa esquerda e para a coxa direita, ou até para as duas pernas. E aí você não sabe o que fazer. Então realmente precisa procurar um especialista, precisa ver o que você está fazendo de errado para melhorar essa dor.
quem tem sofre muito, viu? E existe alguma região, doutor, em que é mais comum de ter a hérnia de disco? Bom, essa é outro problema de coluna, né? A hérnia de disco é a nossa grande inimiga. Então, antes de explicar a região do corpo, eu vou mostrar para vocês como é uma hérnia de disco, o que acontece na hérnia de disco por dentro. Então, vocês vão ver que na coluna, vou mostrar para vocês a coluna dorsal, ou chamada coluna lombar. Entre uma vértebra e outra, existem os discos, que estão em vermelho. Esses discos são cartilagens que de repente você carrega muito peso, essa cartilagem pode sair do lugar, esse disco pode fraturar, e ele sai, o líquido de dentro, ele sai e comprime o nervo, ele comprime a medula. E ele comprimindo o nervo, o que vai acontecer? Você vai ter uma dor muito forte, você pode alterar a sua movimentação, você pode, de repente, ficar com as pernas bambas, sentir o membro todo formigando. Então, todas essas características da hérnia de disco que a gente está lendo agora, pode acontecer e, infelizmente, acontece em qualquer idade, viu? Se a gente pensar que isso é só na terceira idade, não é não. Os jovens, adolescentes, ainda mais essa loucura que está todo mundo querer fazer tanta atividade física errada, né? Não é, Zucatelli? É muito perigoso para ter problema. É isso mesmo, doutor, é isso mesmo. Doutor, dúvida de muitas pessoas, minha inclusive. Você sabe o que você está falando, eu estou até arrumando minha postura aqui, né? A gente vai falando de dor nas costas, você vai automaticamente melhorando a postura. Isso é positivo, né? A gente vai se policiando. Qual é a diferença, doutor Spreusser, entre hérnia de disco e o famoso bico de papagaio? Pois é, o bico de papagaio, Zucatelli, é uma outra doença ortopédica e da coluna, que é diferente da hérnia de disco. E qual a diferença eu vou mostrar agora para vocês. Olha só, como eu falei que entre uma vértebra e outra existe o disco, quando esse disco ele fica desidratado ou ele diminui o tamanho, um osso, uma vértebra encosta na outra e forma esse bico aí, ó. Então isso é uma osteoartrite, inclusive. Então esse osso grudado no osso dá uma dor muito forte. E isso também pode comprometer toda a sua movimentação, comprometer a sua postura. Você, quando vai sentar, tem dor, pode comprometer o movimento. Então, é uma doença, o bico de papagaio, chamada osteofitose, que também pode ser tratada por reumatologista, clínico, ortopedista. Então, precisa primeiro fazer diagnóstico, né? O diagnóstico a gente faz com raio-x, tomografia, ressonância magnética. Então, a gente tem todos esses mecanismos para fazer um diagnóstico no que está acontecendo com a pessoa. Meu amigo Dr. Spreusser, pergunta de $1 milhão agora. Quais as formas de prevenção e tratamento da dor nas costas, doutor? Conta para todo mundo aí. Boa pergunta, Zuca. A primeira coisa é você manter seu peso em dia, né? Então, quanto melhor o seu peso, melhor é o peso que você vai levar. Mas, geralmente, o que a gente faz? A primeira coisa que tem que fazer é compressa quente para relaxar a musculatura. Relaxou a musculatura, já tira a dor. Fisioterapia, como reeducação postural global, é fundamental. Acupuntura, essas agulhinhas são mágicas, elas tiram a dor mesmo. O exercício físico para fortalecimento da sua musculatura e medicamentos, principalmente que são anti-inflamatórios, analgésicos, relaxantes musculares. E se nada disso funcionar, cirurgia. E essa cirurgia ela pode ser feita tanto por ortopedista como por neurocirurgião. Essas duas especialidades podem operar o paciente. Então, o cuidado é a prevenção, como você falou, viu, Zucatelli? Cuidado com a sua postura, manter o peso em dia, se alimentar bem e é fundamental relaxar. Essa tensão da pandemia tem que relaxar para não ter contração muscular. Falou tudo, doutor. A gente está passando muito tempo no sofá também nessa fase, né, doutor? Mas vai melhorar, tudo vai melhorar, meu amigo. Muito obrigado, doutor Spreusser, sempre fantástico, com dicas incríveis para cuidar da nossa saúde. Semana que vem tem mais. Beijo carinhoso, meu amigo. Até semana que vem. Obrigado, doutor. Beijo grande.